todos, nossa saudação fraterna, os nossos votos de paz. Aqui eu perguntei para a Kika, mas ela abriu ao acaso o Evangelho ou não? Foi uma recomendação dela. Mas é importante a gente falar, antes de entrarmos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do Cristo Consolador, do que significou para a Terra o advento de Jesus. O que significou para nós a vinda desse Espírito, que é a nossa referência máxima. É o Espírito mais perfeito, num grau máximo aí de perfeição, aonde nós conseguimos compreender, que encarnou na Terra para nos exemplificar uma coisa: o amor. Então, esse período que advém a entrada de Jesus à ordem terrestre é um momento diferenciado na região da Roma Antiga. Antes desse imperador, que é Caio Júlio César Otávio, que é um imperador muito diferente de César o Grande e tantos outros, que foram imperadores de característica bastante sanguinária. Eram homens violentos, conquistadores de terra, de tesouros, aqueles que fizeram de muitos povos os seus prisioneiros e os seus escravos. Mas o advento de Jesus marca uma época na Roma diferenciada. Uma época onde, pela primeira vez, esse imperador, ele que já tem uma complexão física bastante fragilizada, é um homem com características bastante doentes, mas de um intelecto ímpar, de uma atitude moral também diferenciada. Então, a essa época, que é a época que advém o nascimento de Jesus na Terra, é uma época onde, nessa região da Roma Antiga, pululam os grandes filósofos, as grandes ciências, a arte. Logicamente que essa atmosfera já se colocara de forma diferenciada para receber Jesus. Mas não só esses prepostos do Cristo, assim como essa figura desse imperador que primava tanto pela arte, pela justiça, pela bondade, mas aqueles que formariam um séquito de discípulos de Jesus. Pessoas comuns, pessoas que naturalmente se vestiriam da carne, mas em profissões muito simples, em condições muito simples. Então não só Jesus vem à Terra, mas alguns desses emissários comporiam com ele, portanto, esse século, esse corpo discipular. Dizem os espíritos que foram necessários aproximadamente 1000 anos para que Jesus pudesse encarnar na Terra. Então nós estamos falando de alguém, de um espírito numa estatura muito alta, que com certeza, a mim particularmente, me escapa compreender a estatura desse espírito. 1000 anos é necessário para que ele possa, aos poucos, revestir-se de uma vibração material para que estivesse entre nós. E essa sua escolha em relação aos seus discípulos, escolher pessoas simples, pessoas de um cotidiano bastante simplório, qual é a lição de Jesus para nós? E escolhendo essas criaturas simples, é algo que a gente pode pensar ao longo dessa exposição. Mas é importante a gente marcar o nascimento de Jesus, né? O nascimento num lugar extremamente simples. A condição, essa escolha desse Espírito em nascer num lugar desprovido de condições maiores, porque o nascimento de Jesus, ele é exaltado em praticamente todas as culturas antigas, vão falar de um nascimento, do nascimento de um Messias, de um ser muito especial que viria para mudar o destino dessa humanidade. Então não só o povo hebreu falava dessa profecia, mas muitos outros, tanto é, fato é, que um grupo de chineses, quando vai à Roma Antiga, em busca desse missionário, desse grande profeta, chegam lá depois que Jesus já foi crucificado. Então tem vários relatos históricos falando desse Messias. Mas enfim, Jesus nasce nessa condição simples. Vive uma vida ao lado da sua família, do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. A vida de Jesus é um exemplo já de
de consolo, porque nós vamos falar desse Cristo Consolador. Qual é o consolo que ele nos traz? Muita gente esquece que Jesus foi um bebê, que Jesus foi um menino, também brincava, mas uma criatura sem dúvida muito especial e diferente de todos nós. Uma criança que já mostrava um intelecto muito grandioso, uma bondade ímpar, um jeito de tratar o outro de uma forma muito amorosa, uma criança diferente. Um adolescente diferente, porque como Maria, ela vem de uma classe sacerdotal e comum naquela época seria introduzir os filhos dentro da sua linhagem de trabalho, ela, quando esse menino tem 12 anos, leva esse menino para apresentá-lo ao templo, aos seus tios e parentes que já caminhavam por essa via sacerdotal. E esse momento é um momento especial na vida de Jesus, porque ele faz um discurso sério e dá um nó na cabeça dos sacerdotes, porque ele fala de conceitos que vão muito além daquilo que o Torá trazia, que o Velho Testamento nos traz. E quando Maria tem um diálogo com Jesus, falando acerca dessa escolha que agradaria a ela, que ele seguisse esse caminho, o menino jovem de 12 anos diz que não. Ele escolhe ficar ao lado do pai na carpintaria. E aí tem muitas teorias, né? Nesse período da adolescência de Jesus, até os seus 30 anos, onde ele esteve? Uns vão dizer que ele foi abduzido por ETs, outros vão dizer que ele estudou com os essênios. E por aí a gente escuta as mais incríveis barbaridades. Porque escapa, infelizmente, ao nosso olhar, algumas citações dos evangelistas falando desse homem, que era, quando as pessoas se referiam a Jesus, geralmente elas usavam dois adjetivos: aquele carpinteiro e aquele galileu. Então, quando Jesus escolhe seguir a profissão do Pai, qual é a lição que ele nos dá? Que toda profissão é digna. Por que ele não escolheu ser sacerdote, se isso traria a ele um certo status? Porque ele nos recomenda duas coisas: um olhar mais atento às profissões, porque às vezes nós olhamos para alguém que tem uma profissão que aos nossos olhos nós colocamos ela diminuída, nós esquecemos desse exemplo de Jesus. E esquecemos também que talvez na próxima encarnação a gente esteja naquela profissão que a gente tanto diminui, porque as coisas mudam, elas não são permanentes. O que é permanente para nós é o processo do aprendizado. Então ele escolhe seguir a profissão do pai e escolhe manter-se no seio familiar, junto aos seus, nos trazendo uma outra lição muito importante. Quão importante é o seio familiar, o quão importante é a nossa família, o lugar que nós escolhemos reencarnar. E nesse processo do Cristo, quando ele começa as suas preleções e quando ele vai em busca do seu corpo discipular, há uma frase que nos encanta muito particularmente quando ele convida Pedro, que é um pescador. É uma profissão maravilhosa, não é? É um pescador. Mas Jesus diz a ele se ele quer ser pescador de homens. Ele está sugerindo a Pedro uma outra tarefa, sem que ele deixe a sua tarefa, porque ele precisa sustentar uma casa e uma família. Porque muitas vezes nós fazemos algumas separações. Para eu me dedicar ao caminho espiritual, primeiro eu tenho que estar aposentado, primeiro os filhos têm que estar crescidos. A gente não consegue conjugar as tarefas. E Jesus escolhe então essas pessoas de profissões comuns. Entre um e outro um pouco mais, entre aspas, intelectualizado. O próprio Judas, que é um homem muito inteligente, mas no entanto é ele que sucumbe ao suicídio. É ele que vem de Jesus. Mas o que Jesus quer nos dizer quando ele escolhe pessoas comuns para estarem ao seu lado? Para lembrar que nós todos somos essas pessoas. Pessoas que também falham, pessoas que também se equivocam, mas a lição é: errou, começa tudo de novo. Se equivocou,
fica de pé e continua. Há um episódio muito curioso, quando Jesus, na última ceia, ele dialoga com Pedro, mas antes desse diálogo, os discípulos entre si eles começam a viver uma crise do grupo. Porque Jesus estava se despedindo e eles começaram a viver a crise de quem era o maior depois de Jesus. Nada parecido com a gente isso, né? Nada parecido. Quem é o mais importante, quem sabe mais. E Jesus, presenciando aquela situação, o que ele faz? Ele toma a função de serviçal. Ele despe o seu torso, cinge na região lombar uma toalha, pega uma tina e faz o quê? Vai lavar os pés dos discípulos. O que ele quer dizer com isso? Qual é o exemplo dele? Ele está dizendo que aquele que quer ser o maior, primeiro tem que ser o menor. Às vezes nós queremos grandes tarefas, mas a gente não passa pelo pequeno. Porque a gente acha o pequeno pouco. E olha a lição de Jesus. Pouco significa muito. Menos, muitas vezes, significa mais. Então, quando ele vai lavando os pés dos discípulos, isso gera uma certa inquietação naqueles corações. E discutiam quem é que ia ser, quem é que viria depois de Jesus para substituí-lo. E quando chega o momento de Jesus lavar os pés de Pedro, ele aceita? Não. Ele diz, não, Senhor, eu não quero que o Senhor lave os meus pés, por isso, daquilo. E a gente imagina a carinha de Jesus, né? Olhando para ele com aquele olhar amoroso e vendo naquela fala um orgulho disfarçado. Um orgulho disfarçado. E depois de Jesus dialogar um certo tempo com Pedro, há um momento onde Pedro vai argumentando sobre as falhas humanas e Jesus diz uma frase assim que é muito pontual. Ele diz, Pedro, os homens erram mais pelas fragilidades do que pelo mal. Nós erramos muito mais porque somos ainda criaturas muito fragilizadas, muito enfraquecidas do ponto de vista moral. Não porque necessariamente o mal ainda resida em nós, mas o que mais reside em nós é a ignorância. E na condição da ignorância, a gente se torna mais frágil e vai cometer mais erros. É natural que assim seja. Então Jesus, ao dizer isso para ele, lembra da nossa fragilidade também. E pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Daí ele diz, amo. E pergunta de novo, amo. E pergunta de novo, ele diz, amo. Mas Jesus, que é o clarividente dos céus por excelência, sabia do percurso que essa alma faria e dos erros que ele cometeria para despertar. Porque às vezes nós nos colocamos numa condição também de pessoas infalíveis. E mais uma vez, um orgulho disfarçado. Então, quando Pedro faz a sua afirmativa e Jesus diz, tu me negarás 3 vezes. Mas não no sentido de apontar o dedo e dizer, olha, você vai falir na sua missão, não. É no sentido de estar mostrando a ele que alguma coisa no caminho não era bem exatamente do jeito que ele pensava que era, que as coisas não seriam assim tão fáceis. Mas esse homem que faliu foi a pedra angular do Evangelho. Porque Jesus sabia que por trás daquela fragilidade, porque aonde nós temos a nossa fragilidade, nós também temos a nossa maior força. Aonde nós somos mais vulneráveis e suscetíveis, nós temos a nossa maior força, o nosso maior tesouro. Por isso que a gente precisa olhar para a nossa fragilidade, olhando qual é o oposto dessa fragilidade. Porque é aí que está a minha força. E Pedro, ao final da sua história, quando ele vai ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele diz que ele não merece ser crucificado como Jesus. E na sua desencarnação, quem vem esperá-lo senão Jesus? E Jesus diz, Pedro, vem, tu amaste muito. Olha que missão exitosa. E às vezes nós, diante de um problema, a gente para. Jesus não aponta dedo para ninguém. Se nós erramos, é um convite a um levantar e um continuar e sermos mais persistentes. A nossa irmã leu a abertura do 6º capítulo, onde Mateus traz essa citação de Jesus.
Então, nesse ensino precioso, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, antecede um capítulo que chama Bem-aventurados os aflitos. Será que por acaso que Kardec fez isso nessa ordem? Falou de todas as nossas aflições e depois traz uma promessa de consolo do próprio Jesus? Não. Porque é preciso que nós reconheçamos quais são as aflições. E a pergunta é: aqui tem alguém que não está vivendo uma aflição atualmente? Aqui tem alguém que não necessite de alguma espécie de consolo? Então isso nos iguala. Todos nós vivenciamos processos aflitivos na nossa existência e todos nós, de alguma maneira, vivenciamos alguma sobrecarga. Só que Jesus usa uma expressão muito importante nessa narrativa. Ele diz: vinde. É um convite. E quando alguém nos faz um convite, está subentendido aí o quê? Quando alguém nos convida para alguma coisa, isso quer dizer o quê? O que eu tenho que fazer a partir de um convite? Aceitar. Muito bem. E depois? Parar? A casa me convidou para vir fazer uma palestra. O que eu fiz? Eu vim. Teve um movimento, teve um estudo, teve um trânsito, teve que estacionar o carro e teve que chegar até aqui. Então, quando Jesus diz vinde, Ele está dizendo para nós, está nos convidando, e se a gente aceitar o convite, a gente tem que começar a se mexer. E o princípio disso é a análise do que me deixa aflito. Qual é a minha sobrecarga? E ele continua: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele tem um remédio. Então pode vir, pode me encontrar, que eu tenho um remédio certo. E ele segue: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, e sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então ele está propondo uma troca. Ele está dizendo: vinde, você aceitou o convite, você está analisando as suas aflições, está procurando saber as suas sobrecargas, que é natural, no caminho humano. Nós todos somos peregrinos, aprendizes, iniciantes, todos nós. Mas ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O que é um jugo? O que é um jugo? É uma carga, é algo que a gente põe nas costas, é algo que a gente vai acumular, algo que eu acumulo e que eu levo. Só que ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Aprenda comigo. Está fazendo um convite: aprenda comigo. Olhe a forma como eu vivi. Analisa a minha existência desde o meu nascimento até a minha morte. Então aprenda quais foram as lições de Jesus. E ele diz: você vai trocar a tua carga, que é pesada, pela minha, que é leve. Mas como que isso acontece? Qual é a mágica dessa troca? Veja, às vezes a gente não para ir mais profundo nas citações de Cristo, porque ele está propondo uma troca, propondo um movimento, um aprendizado e uma troca. De que maneira que eu torno mais suave o meu fardo e de que maneira eu diminuo as minhas aflições ou eu as compreendo? Que mágica é essa que nós vamos fazer? Alterar o comportamento. Alterar o comportamento. Mas nós vamos citar uma outra passagem de Jesus, quando Jesus diz assim: aquele que quiser me seguir, pegue as suas asas, a sua cruz. Tem uma historinha muito interessante que fala de um homem que tinha uma cruz bem grande no caminho, mas ele passava por algumas pessoas no caminho que às vezes tinha uma cruzinha que carregava no peito, outras menor, outras de isopor, outras mais grandes e pesadas, outras maiores, aliás, e pesadas. E ele ficou meio conflitado, e quando ele podia, num momento de solidão, ele dava um jeito de quebrar a cruz.
No final desse caminho, ele se depara com um precipício. E a distância de uma margem à outra desse precipício, por incrível que pareça, era exatamente do tamanho da cruz que ele tinha. Mas ele estava só com um toquinho. Então, quando Jesus diz para nós, pegue a sua cruz, ele está dizendo, aonde você está, a família que você escolheu, o país que você escolheu reencarnar, essa cidade, seus amigos, grupo social, a sua tendência de trabalho, onde você está inserido profissionalmente, tudo isso é a nossa cruz. Tudo isso representa as nossas vivências, mas às vezes o que nós fazemos? Nós queremos modificar, ou seja, a gente quer cortar um pedacinho. E quando nos surgem muitas vezes as dificuldades, as pessoas difíceis no caminho, a gente logo quer se livrar. Não posso ser mais amigo dessa pessoa que está ali. Esse parente é um problema. Não visito, mas nem vou na casa. É isso que Jesus nos propõe? Não, porque depois nós não sabemos em que condições nós vamos ter para retomar essa cruz e fazer o processo de volta. Talvez o caminho seja mais difícil. Talvez seja íngreme. Então Jesus nos convida, mas ele diz o que? Aprendei comigo. Quais foram as atitudes de Jesus? Foram de violência? O que ele fala? Ele é brando. Então ele dá uma dica muito importante. Ele diz, para que esse fardo que nós carregamos se torne mais leve, eu tenho que desenvolver um pouco mais de brandura dentro de mim. Eu tenho que deixar de ser uma pessoa ríspida. E às vezes nós, em alguns momentos, somos ríspidos. Com um atendente, na rua, no trânsito, principalmente em casa, a gente é especialista nisso. Não desenvolvemos doçura dentro do lar. Não paramos para respeitar aquele que convive conosco, porque é tão comum conviver que, por exemplo, na hora de uma refeição não se pede mais por favor para que o outro me alcance o prato. E a gente pensa em grandes missões, né? Quer ser um santo de um dia para o outro, mas não tem gentileza no prato. Não tem brandura, não tem educação, que é uma coisa básica, mas que Jesus exemplificou desde a sua mais tenra idade. Um outro ensinamento de Jesus para tornar o nosso fardo muito leve, quando ele diz, não julgueis para não seres julgados. Ele diz, aprendei comigo. Eu estou julgando a mulher adúltera, o ladrão que foi crucificado ao meu lado, o leproso que a sociedade execra, ou o marginalizado dos dias atuais que a gente não quer nem chegar perto. O que Jesus fazia? E ele próprio diz, não são os sãos que precisam de remédio, são os doentes. Aí fica a pergunta, e nós, somos sãos ou somos doentes? Todos nós somos doentes. Em algum aspecto da nossa existência. Nós somos almas ainda adoentadas, porque nós vivemos muitos conflitos. Muitos. Dessa vida, muitos mais dessa vida e alguns de outras encarnações, as quais nós não demandamos a resolução ou o empenho necessário para resolver. Então Jesus diz, os meus prediletos, os meus queridos são esses que precisam de remédio. E por onde andam as minhas predileções? Geralmente a gente se relaciona com pessoas muito próximas, né? Que falamos há pouco, aonde nós temos uma dificuldade, logo a gente quer se livrar, a gente não consegue perceber que é no diferente, na relação com o diferente, que eu tenho os grandes desafios e que eu vou crescer mais. Não é me relacionando com quem tem os mesmos gostos, com quem é bonzinho como eu, porque fica muito fácil. Tratar bem quem nos trata mal. Olha, foi isso que Jesus fazia sempre. Amar aqueles que desejam o nosso mal. Não é chegar e dar um abraço e um beijo, não é isso. Mas é não desejar mais mentalmente, nenhum mal para aquela pessoa. Mesmo que ela queira nos prejudicar. Mesmo que ela ainda tente fazer alguma coisa para nós que nos prejudique. Não deseje mal. Essa é uma expressão de amor, é uma expressão rudimentar, mas é uma expressão de amor.
Então, na medida em que nós vamos incorporando esses saberes de Jesus em nós, que não é um saber técnico, porque qualquer um pode nossa saudação fraterna, os nossos votos de paz. Aqui eu perguntei para a Kika, mas ela abriu ao acaso o Evangelho ou não? Foi uma recomendação dela. Mas é importante a gente falar, antes de entrarmos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do Cristo Consolador, do que significou para a Terra o advento de Jesus. O que significou para nós a vinda desse Espírito, que é a nossa referência máxima. É o Espírito mais perfeito, num grau máximo aí de perfeição, aonde nós conseguimos compreender, que encarnou na Terra para nos exemplificar uma coisa: o amor. Então, esse período que advém a entrada de Jesus ao orbe terrestre é um momento diferenciado na região da Roma Antiga. Antes desse imperador, que é Caio Júlio César Otávio, que é um imperador muito diferente de César o Grande e tantos outros, que foram imperadores de característica bastante sanguinária. Eram homens violentos, conquistadores de terra, de tesouros, aqueles que fizeram de muitos povos os seus prisioneiros e os seus escravos. Mas o advento de Jesus marca uma época na Roma diferenciada. Uma época onde, pela primeira vez, esse imperador, ele que já tem uma compleição física bastante fragilizada, é um homem com características bastante doentes, mas de um intelecto ímpar, de uma atitude moral também diferenciada. Então, a essa época, que é a época que advém o nascimento de Jesus na Terra, é uma época onde, nessa região da Roma Antiga, pululam os grandes filósofos, as grandes ciências, a arte. Logicamente que essa atmosfera já se colocara de forma diferenciada para receber Jesus. Mas não só esses prepostos do Cristo, assim como essa figura desse imperador que primava tanto pela arte, pela justiça, pela bondade, mas aqueles que formariam um século de discípulos de Jesus. Pessoas comuns, pessoas que naturalmente se vestiriam da carne, mas em profissões muito simples, em condições muito simples. Então, não só Jesus vem à Terra, mas alguns desses emissários concorriam com ele, portanto, esse século, esse corpo discipular. Dizem os espíritos que foram necessários aproximadamente 1000 anos para que Jesus pudesse encarnar na Terra. Então nós estamos falando de alguém, de um espírito numa estatura muito alta, que com certeza, a mim particularmente, me escapa compreender a estatura desse espírito. 1000 anos é necessário para que ele possa, aos poucos, revestir-se de uma vibração material para que estivesse entre nós. E essa sua escolha em relação aos seus discípulos, escolher pessoas simples, pessoas de um cotidiano bastante simplório, qual é a lição de Jesus para nós? E em escolhendo essas criaturas simples, é algo que a gente pode pensar ao longo dessa exposição. Mas é importante a gente marcar o nascimento de Jesus, né? O nascimento num lugar extremamente simples. A condição, essa escolha desse espírito em nascer num lugar desprovido de condições maiores, porque o nascimento de Jesus, ele é exaltado em praticamente todas as culturas antigas, vão falar de um nascimento, do nascimento de um Messias, de um ser muito especial que viria para mudar o destino dessa humanidade. Então, não só o povo hebreu falava dessa profecia, mas muitos outros, fato é que um grupo de chineses, quando vai à Roma Antiga,
em busca desse missionário, desse grande profeta, chegam lá depois que Jesus já foi crucificado. Então tem vários relatos históricos falando desse Messias. Mas enfim, Jesus nasce nessa condição simples. Vive uma vida ao lado da sua família, do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. A vida de Jesus é um exemplo já de consolo, porque nós vamos falar desse Cristo Consolador. Qual é o consolo que ele nos traz? Muita gente esquece que Jesus foi um bebê, que Jesus foi um menino, também brincava, mas uma criatura sem dúvida muito especial e diferente de todos nós. Uma criança que já mostrava um intelecto muito grandioso, uma bondade ímpar, um jeito de tratar o outro de uma forma muito amorosa, uma criança diferente. Um adolescente diferente, porque como Maria, ela vem de uma classe sacerdotal e comum naquela época seria introduzir os filhos dentro da sua linhagem de trabalho, ela, quando esse menino tem 12 anos, leva esse menino para apresentá-lo ao templo, aos seus tios e parentes que já caminhavam por essa via sacerdotal. E esse momento é um momento especial na vida de Jesus, porque ele faz um discurso sério e dá um nó na cabeça dos sacerdotes, porque ele fala de conceitos que vão muito além daquilo que o Torá trazia, que o Velho Testamento nos traz. E quando Maria tem um diálogo com Jesus, falando acerca dessa escolha que agradaria a ela, que ele seguisse esse caminho, o menino jovem de 12 anos diz que não. Ele escolhe ficar ao lado do pai na carpintaria. E aí vem muitas teorias, né? Nesse período da adolescência de Jesus, até os seus 30 anos, onde ele esteve? Uns vão dizer que ele foi abduzido por ETs, outros vão dizer que ele estudou com os essênios. E por aí a gente escuta as mais incríveis barbaridades. Porque escapa, infelizmente, ao nosso olhar, algumas citações dos evangelistas falando desse homem, que era, quando as pessoas se referiam a Jesus, geralmente elas usavam dois adjetivos: aquele carpinteiro e aquele galileu. Então, quando Jesus escolhe seguir a profissão do Pai, qual é a lição que ele nos dá? Que toda profissão é digna. Por que ele não escolheu ser sacerdote, se isso traria a ele um certo status? Porque ele nos recomenda duas coisas: um olhar mais atento às profissões, porque às vezes nós olhamos para alguém que tem uma profissão que aos nossos olhos nós colocamos ela diminuída, nós esquecemos desse exemplo de Jesus. E esquecemos também que talvez na próxima encarnação a gente esteja naquela profissão que a gente tanto diminui, porque as coisas mudam, elas não são permanentes. O que é permanente para nós é o processo do aprendizado. Então ele escolhe seguir a profissão do pai e escolhe manter-se no seio familiar, junto aos seus, nos trazendo uma outra lição muito importante. O quão importante é o seio familiar. O quão importante é a nossa família, o lugar que nós escolhemos reencarnar. E nesse processo do Cristo, quando ele começa as suas preleções e quando ele vai em busca do seu corpo discipular, há uma frase que nos encanta muito particularmente quando ele convida Pedro, que é um pescador. É uma profissão maravilhosa, não é? Um pescador. Mas Jesus diz a ele se ele quer ser pescador de homens. Ele está sugerindo a Pedro uma outra tarefa, sem que ele deixe a sua tarefa, porque ele precisa sustentar uma casa e uma família. Porque muitas vezes nós fazemos algumas separações. Para eu me dedicar ao caminho espiritual, primeiro eu tenho que estar aposentado, primeiro os filhos têm que estar crescidos. A gente não consegue conjugar as tarefas. E Jesus escolhe então essas pessoas de profissões comuns. Entre um e outro um pouco mais, entre aspas, intelectualizado. O próprio Judas, que é um homem muito inteligente, mas no
entanto, é ele que sucumbe ao suicídio. É ele que vem de Jesus. Mas o que Jesus quer nos dizer quando ele escolhe pessoas comuns para estarem ao seu lado? Para lembrar que nós todos também somos essas pessoas. Pessoas que também falham, pessoas que também se equivocam, mas a lição é: errou, começa tudo de novo. Se equivocou, fica de pé e continua. Há um episódio muito curioso, quando Jesus, na última ceia, ele dialoga com Pedro, mas antes desse diálogo, os discípulos entre si eles começam a viver uma crise do grupo. Porque Jesus estava se despedindo e eles começaram a viver a crise de quem era o maior depois de Jesus. Nada parecido com a gente isso, né? Nada parecido. Quem é o mais importante, quem sabe mais. E Jesus, presenciando aquela situação, o que ele faz? Ele toma a função de serviçal. Ele despe o seu torso, cinge na região lombar uma toalha, pega uma tina e faz o quê? Vai lavar os pés dos discípulos. O que ele quer dizer com isso? Qual é o exemplo dele? Ele está dizendo que aquele que quer ser o maior, primeiro tem que ser o menor. Às vezes nós queremos grandes tarefas, mas a gente não passa pelo pequeno. Porque a gente acha o pequeno pouco. E olha a lição de Jesus. Pouco significa muito. Menos, muitas vezes, significa mais. Então, quando ele vai lavando os pés dos discípulos, isso gera uma certa inquietação naqueles corações. E discutiam quem é que ia ser, quem é que viria depois de Jesus para substituí-lo. E quando chega o momento de Jesus lavar os pés de Pedro, ele aceita? Não. Ele diz: não, Senhor, eu não quero que o Senhor lave os meus pés por isso, por aquilo. E a gente imagina a carinha de Jesus, né? Olhando para ele com aquele olhar amoroso e vendo naquela fala um orgulho disfarçado. Um orgulho disfarçado. E depois de Jesus dialogar um certo tempo com Pedro, há um momento onde Pedro vai argumentando sobre as falhas humanas e Jesus diz uma frase assim que é muito boa. Ele diz: Pedro, os homens erram mais pelas fragilidades do que pelo mal. Nós erramos muito mais porque somos ainda criaturas muito fragilizadas, muito enfraquecidas do ponto de vista moral. Não porque necessariamente o mal ainda resida em nós, mas o que mais reside em nós é a ignorância. E na condição da ignorância, a gente se torna mais frágil e vai cometer mais erros. É natural que assim seja. Então Jesus, ao dizer isso para ele, lembra da nossa fragilidade também. E pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Daí ele diz: amo. E pergunta de novo: amo. E pergunta de novo, ele diz: amo. Mas Jesus, que é o clarividente dos céus por excelência, sabia do percurso que essa alma faria e dos erros que ele cometeria para despertar. Porque às vezes nós nos colocamos numa condição também de pessoas infalíveis. E é mais uma vez um orgulho disfarçado. Então, quando Pedro faz a sua afirmativa e Jesus diz: tu me negarás 3 vezes. Mas não no sentido de apontar o dedo e dizer: olha, você vai falir na sua missão, não. É no sentido de estar mostrando a ele que alguma coisa no caminho não era bem exatamente do jeito que ele pensava que as coisas não seriam assim tão fáceis. Mas esse homem que faliu foi a pedra angular do Evangelho. Porque Jesus sabia que por trás daquela fragilidade, porque aonde nós temos a nossa fragilidade, nós também temos a nossa maior força. Aonde nós somos mais vulneráveis e suscetíveis, nós temos a nossa maior força, o nosso maior tesouro. Por isso que a gente precisa olhar para a nossa fragilidade, olhando qual é o oposto dessa fragilidade. Porque é aí que está a minha força. E Pedro, ao final da sua história, quando ele vai ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não merece ser crucificado como Jesus. E na sua desencarnação, quem vem esperá-lo senão
Jesus diz: Pedro, vem, tu amaste muito. Olha que missão exitosa. E às vezes nós, diante de um problema, a gente para. Jesus não aponta dedo para ninguém. Se nós erramos, é um convite a um levantar e um continuar e sermos mais persistentes. A nossa irmã leu a abertura do 6º capítulo, onde Mateus traz essa citação de Jesus. Então, nesse ensino precioso, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, antecede um capítulo que chama Bem-aventurados os aflitos. Será que por acaso que Kardec fez isso nessa ordem? Falou de todas as nossas aflições e depois traz uma promessa de consolo do próprio Jesus? Não. Porque é preciso que nós reconheçamos quais são as aflições. E a pergunta é: aqui tem alguém que não está vivendo uma aflição atualmente? Aqui tem alguém que não necessite de alguma espécie de consolo? Então isso nos iguala. Todos nós vivenciamos processos aflitivos na nossa existência e todos nós, de alguma maneira, vivenciamos alguma sobrecarga. Só que Jesus usa uma expressão muito importante nessa narrativa. Ele diz: vinde. É um convite. E quando alguém nos faz um convite, está subentendido aí o quê? Quando alguém nos convida para alguma coisa, isso quer dizer o quê? O que eu tenho que fazer a partir de um convite? Aceitar. Muito bem. E depois? Parar? A casa me convidou para vir fazer uma palestra. O que eu fiz? Eu vim. Teve um movimento, teve um estudo, teve um trânsito, teve que estacionar o carro e teve que chegar até aqui. Então, quando Jesus diz vinde, Ele está dizendo para nós, está nos convidando, e se a gente aceitar o convite, a gente tem que começar a se mexer. E o princípio disso é a análise do que me deixa aflito. Qual é a minha sobrecarga? E ele continua: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então eu tenho um remédio. Então pode vir, pode me encontrar, que eu tenho um remédio certo. E ele segue: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então ele está propondo uma troca. Ele está dizendo: vinde, você aceitou o convite, você está analisando as suas aflições, está procurando saber as suas sobrecargas, que é natural, no caminho humano. Nós todos somos peregrinos, aprendizes, iniciantes, todos nós. Mas ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O que é um jugo? O que é um jugo? É uma carga, é algo que a gente põe nas costas, é algo que a gente vai acumular, algo que eu acumulo e que eu levo. Só que ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Aprenda comigo. Está fazendo um convite: aprenda comigo. Olhe a forma como eu vivi. Analisa a minha existência desde o meu nascimento até a minha morte. Então aprenda quais foram as lições de Jesus. E ele diz: você vai trocar a tua carga, que é pesada, pela minha, que é leve. Mas como que isso acontece? Qual é a mágica dessa troca? Veja, às vezes a gente não para ir mais profundo nas citações de Cristo, porque ele está propondo uma... Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.